Diletos amigos, este é um programa do Centro Espírita Caminho da Verdade, intitulado Mensagem Espírita. Nós abordamos aqui ensinamentos da doutrina espírita, fundamentados nas suas obras básicas. Estamos analisando rapidamente o Livro dos Espíritos, a sua mensagem trazida pelos Espíritos à humanidade. São princípios fundamentais da doutrina espírita: a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados, a pluralidade das existências e a comunicabilidade dos espíritos. Quem não adotar esses 5 princípios não é ainda espírita. Eu quero deixar bem claro isso que eu acabo de dizer. Não significa que, se nós acreditarmos ou aceitarmos a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados, a pluralidade das existências, ou seja, da reencarnação, e a comunicabilidade dos espíritos, nós sejamos seres superiores. Não é isto. Eu estou falando de aceitação, de entendimento. Porque muitos não acreditam, mas são seres maravilhosos, caridosos, moralmente avançados. E muitos que assim acreditam estão longe de servir o próximo quando este próximo de si necessita. Então quero que entendam bem a minha colocação inicial. Para eu dizer que sou espírita, eu tenho que ter esse entendimento. Posso frequentar centros espíritas, acreditar na doutrina, mas não tenho entendimento de o que a doutrina nos traz. Então, dito isto, o propósito deste programa é analisarmos o Livro dos Espíritos. Mais tarde, outros tratarão de outras obras básicas. Quero dizer que todo o nosso estudo tem o conceito moral fundamentado na moral do Cristo. E hoje nós seguimos com o item 6, que nos diz o sentimento íntimo da existência de Deus que trazemos conosco não seria o efeito da educação e o produto de ideias adquiridas? Os espíritos respondem: se assim fosse, por que os vossos selvagens também teriam esse sentimento? E segue: se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse mais do que o produto de um ensinamento, não seria universal e nem existiria como as noções científicas, senão entre os que tivessem podido receber esse ensinamento. Então vejamos, nós falamos já no programa passado sobre os selvagens e reforçamos aqui: quem ensinou aos selvagens brasileiros e outros que havia esse ser
que eles temiam, desde os primórdios da humanidade, porque eles tinham lá no íntimo essa adoração, o medo. De onde trouxeram? Então, é fácil de entender. Isso é um sentimento inato. O livro dos Espíritos, que nós vamos ver à frente, Allan Kardec pergunta aos espíritos da codificação: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta é: na consciência. Se nós pudéssemos, ao nascer uma criança, levá-la a um lugar deserto, que ela sobrevivesse sem a presença do homem, é claro que ela não falaria a nossa língua, que ela não tinha noção de civilização alguma, mas ela teria sentimentos, teria medo e coragem, porque lá na consciência estaria a lei de Deus. Então, aí que nós analisamos, sempre que buscarmos os ensinamentos, precisamos remontar a causa. De onde aqueles trouxeram a ideia de Deus? É de um Deus. É claro que a doutrina espírita nos traz a informação de um Deus que é diferente no seu conceito do Deus que as religiões outras pregam. Então, por quê? Porque é um outro momento da história da humanidade. O Deus de Moisés era o Deus vingativo, o Deus que se arrependia, o Deus que adotava um povo e mandava que esses exércitos do seu povo dizimassem outros povos, que invadissem cidades e matassem tudo que lá existisse. Esse era o Deus de Moisés, ou o Deus do Antigo Testamento. Ah, mas também fala de amor, é verdade. É claro que fala de amor. Fala de justiça. Os 10 mandamentos são 10 mandamentos de justiça, não fala de amor. Jesus vem e nos traz a ideia do Deus amoroso e bom. O Pai, o meu Pai e o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Ainda há aqueles que acham que Jesus era Deus. Jesus orava. Orava para quem? Para si próprio? Eu preciso pedir forças para mim para fazer algo? Eu preciso pedir que eu me ajude? Ou me basta ter a iniciativa? Jesus orava. Se nós pegarmos vários momentos dos seus ensinamentos, ele se afasta dos discípulos para orar. Mas também ensinava os discípulos a orar. Nós vamos pegar em João 17 toda uma dissertação da oração de Jesus se dirigindo ao Pai, para que o Pai o glorificasse e que glorificasse aqueles que o seguiam. Então, queridos amigos, irmãos, a busca constante da existência de Deus é intrínseca em nós.
queiramos ou não. Ah, mas os incrédulos. Quem são os incrédulos? Os materialistas, os ateus? São momentos apenas. No íntimo, no momento da dor, ele se reporta a algo que ele ainda não tivera feito, porque é a consciência que ele chama para que ele possa alertar-se da vida real, que é a vida do amor. Então, quando nós dizemos, mas e os selvagens? Como é que eles tinham essa ideia? Porque Deus está na nossa consciência. Quando Jesus é perguntado como se apresenta o reino dos céus, ele responde: o reino dos céus não tem aparências exteriores. O reino dos céus ou o reino de Deus está dentro de vós. É importante refletirmos isso. Então, nós seguimos o Livro dos Espíritos, que nada mais é do que uma nova revelação. César Lombroso, grande advogado italiano, uma cultura imensa. Certo dia ele disse: eu vou estudar o Espiritismo para desmascará-lo. Estudou o Espiritismo, pesquisou, valeu-se de uma analfabeta, Eusápia Paladino, e através da sua faculdade mediúnica realizou materializações. E mais tarde ele declara: hoje eu coro de vergonha quando eu me lembro que eu combatia o Espiritismo, porque o que os doutos não conseguiram, uma analfabeta conseguiu: devolver-me aos braços da minha mãe. Através da mediunidade de Eusápia Paladino, sua mãe, que era desencarnada, se materializava, o abraçava, conversava com ele. Mas o que isso tem de importante? A prova da imortalidade da alma. Que ninguém fica dormindo até o dia do juízo final, mas que nós seguimos a marcha do progresso, estagiando ora na carne, ora na espiritualidade. É assim que nós avançamos, é assim que um dia nós alcançaremos patamares luminosos. Mas para isso, queridos amigos, depende de nós, do nosso caminhar. Ainda tropeçamos, ainda os ímpetos prevalecem à ponderação, mas depois ponderamos. Primeiro vem o ímpeto, depois a ponderação, para que no próximo momento de atos semelhantes nós já não cometamos mais, porque já refletimos. É assim que nós avançamos. Cada momento nós aprendemos uma palavra nova. O que significa? E nós vamos então buscar e vamos aprender. Se hoje falamos de Deus de uma forma diferente, o Deus perfeito, o Deus inteligência suprema, o causa primária de todas as coisas, nós glorificamos a existência de Deus.
assim que nós vamos avançando. Eu convido os amigos, os irmãos de todas as crenças, para que estejam conosco sempre, que formule os seus comentários. É claro que temos certeza que serão comentários respeitosos, muitas vezes discordantes, é natural e nós respeitamos, para que possamos analisá-los e trazer também o nosso entendimento. Fiquem à vontade e que mantenhamos-nos em paz, em plena harmonia. Até o próximo programa. Que Deus nos abençoe.